Bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV, a você que todos os sábados está ligadinho no nosso Viver Bem, um programa que destaca a qualidade de vida. E o tema de hoje é viver bem na terceira idade. De modo geral, envelhecer com qualidade significa estar satisfeito com a vida atual e ter expectativas positivas em relação ao futuro. Ter uma ocupação para o corpo e para a mente e se programar financeiramente para a aposentadoria são ótimos planos para uma velhice mais tranquila. E vamos falar sobre tudo isso com o time de especialistas de hoje. A economista Denise Tontiucci, professora de Economia do Instituto Federal de Rondônia, e também a assistente social responsável pelo lar do ancião, a Tânia Nicolau. Então, as duas vão contribuir com o nosso debate de hoje, falando sobre como é envelhecer, como é ter qualidade de vida nesta fase, né? Olha, vamos começar primeiro, então, o nosso programa, iniciando com a Denise, que tem um nome bem bonito, viu, Denise? Parabéns pelo sobrenome, muito bonito, muito chique. E hoje, então, para a gente esclarecer até esse tema que está bastante atual e sendo bastante discutido, porque não podemos falar em terceira idade sem deixar de falar das mudanças, né, que podem ocorrer na Previdência. Então, satisfação em recebê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda ao Viver Bem. Bom dia, Renata. Satisfação é minha estar aqui conversando com você hoje. É muito importante mesmo a gente falar sobre a nossa saúde financeira. Talvez a tarefa mais difícil, né, Denise, é se aposentar e manter uma qualidade de vida financeira estável para aproveitar essa fase. Sim, às vezes a gente não se prepara mesmo para esse momento. A gente vive uma vida muito imediatista, né? Principalmente em relação a dinheiro. Muitas vezes a gente vive de salário a salário. E aí pensar num futuro, um futuro que a gente não consegue nem imaginar, se torna uma coisa bastante difícil. Mas não deixa de ser importante. Então, o tema de hoje, viver bem na terceira idade, mas nós não podemos falar sobre aposentadoria sem falar sobre a reforma da Previdência, né, Denise? Não podemos discutir o futuro sem falar sobre o que está sendo discutido atualmente. Como será o futuro das pessoas que irão se aposentar se a reforma for aprovada? Então, eu convido você aqui para o nosso plasma, nós recolhemos aqui, apontamos algumas informações para explicar para o pessoal de casa, então, essa possibilidade de mudança na Previdência, né? Explica para a gente, Denise. Então, vão surgir outros novos parâmetros para a concessão do benefício da aposentadoria. Hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala em idade mínima, a gente vê que, pela nova regra, a gente ainda não tem uma idade mínima para aposentar. A única coisa que a pessoa realmente precisa é preencher o pré-requisito da aposentadoria por tempo de contribuição, que são 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. A partir de agora, essa nova proposta de regra de aposentadoria, ela vai trazer uma idade mínima de 65 anos, que é a mesma idade para homens e mulheres, e desse de existir essa aposentadoria por tempo de contribuição. Então, tem que ter, com a nova regra, serão 65 anos mais 49 de contribuição, sendo que antes, se eu comecei a trabalhar de carteira assinada mais cedo, já alcancei a idade de contribuição, já poderei me aposentar. É isso, a gente não estava aí, exatamente. E com a proposta também, o tempo mínimo de contribuição, ele tem uma alteração sobre a questão de parcial ou integral. Exatamente. Antigamente, a gente vai ter um tempo mínimo de contribuição para aquela aposentadoria pelo fator previdenciário, aquela aposentadoria reduzida, de 15 anos. Né? A pessoa tem 15 anos de contribuição, ela já consegue uma aposentadoria parcial. Hoje em dia, o tempo mínimo de contribuição, ele vai ser de 25 anos para quem vai receber a aposentadoria não integral, aquela reduzida pelo fator previdenciário. E o tempo mínimo para a obtenção do valor do benefício integral passa a ser de 49 anos. São dois valores, assim, numéricos que são bastante pesados, né? A idade mínima de 65 anos e o tempo mínimo de contribuição de 49. Às vezes a gente até consegue se imaginar aos 65 anos de idade. Hoje em dia a população tem chegado a essa idade bastante forte, algumas pessoas conseguem trabalhar. Só que também é um pouco difícil a gente abstrair essa conta aí do que são 49 anos de contribuição.
Para você ter o seu benefício no valor integral, por exemplo, ter 49 anos de contribuição, você precisa, por exemplo, começar a trabalhar de carteira assinada aos 16 anos e trabalhar ininterruptamente todos os anos até completar 65 anos de idade. Só assim você vai conseguir os seus 49 anos de contribuição para você fazer jus ao benefício integral. E quando eu falo benefício integral, já está dizendo em relação à regra que está válida hoje em dia, que é a regra que fala em relação ao teto da Previdência. Hoje em dia o teto está em torno de R$ 5.530, então independente do valor que você esteja recebendo de salário próximo ao tempo que você vai se aposentar, o máximo que você vai conseguir está em torno desse teto de R$ 5.000. Mudam também as regras em relação à pensão por morte. O valor da pensão por morte antigamente era o valor integral com reajuste vinculado ao salário mínimo, integral em relação às contribuições. Hoje em dia esse valor passa a ser 50% do valor integral e mais 10% acrescido por dependente e não está mais vinculado ao salário mínimo. Essa mudança do salário mínimo é uma mudança que realmente é uma proposta bastante brusca. Antigamente ninguém recebia menos do que um salário mínimo. Com essa mudança, pode ser que no futuro alguém comece a receber menos do que um salário mínimo de benefício. Tudo isso ainda é uma proposta e, inclusive, a maioria dos brasileiros não tem gostado bastante dessa possibilidade, né, Denise? E os acúmulos de benefícios, como é que vai funcionar com a proposta, caso seja aprovada? Bom, hoje em dia a gente vê que ainda é permitido uma pessoa receber mais de um benefício. Como que isso acontece? Acontece, por exemplo, aquela pessoa que é aposentada e também recebe pensão, às vezes pensão do esposo, aí a pessoa consegue receber os dois benefícios, aposentadoria e pensão. Com a nova regra, fica proibido acumular benefícios, a pessoa vai ter que optar, ou ela vai receber a aposentadoria ou a pensão. Muda também para os trabalhadores rurais. Que, inclusive, tem feito, né? A classe tem feito bastantes protestos justamente por essa mudança que atinge diretamente a esse grupo também, né? Renato, eu acredito que é a mudança mais brusca que nós vamos observar aí, porque até agora a gente tinha só o mínimo de idade de 55 anos para homens, 60 anos para 55 para mulheres, 60 para homens. E aí a gente vai ter 5 anos de trabalho no campo. E esse trabalho no campo a gente poderia comprovar com documentação. E hoje em dia a grande mudança é que não vai ser possível mais somente comprovar com documentação, vai ser necessário seguir a mesma regra dos demais trabalhadores do INSS, ou seja, ter a carteira assinada. E a gente sabe que no campo, né, é um pouco mais difícil essa tradição de assinar carteira aqui no Brasil. É verdade. Para quem vale, para quais pessoas podem valer então essas novas regras caso seja aprovada? Bom, as novas regras começam a valer para homens que têm menos de 50 anos e mulheres com menos de 45 anos. Nós vamos ter quem já está aposentado, quem já é pensionista, os trabalhadores que já estão em idade apta para se aposentar, não vão sofrer mudança nenhuma. E quem está aqui no intermediário, por exemplo, homens entre 50 anos e 65, que ainda estão na idade que ainda não tem todos os requisitos para se aposentar, mas que também não vão receber totalmente a lei nova, eles vão entrar num movimento transitório e ainda vai passar como que vai ser esses parâmetros transitórios para o pessoal dessa idade. Há um debate sobre a Previdência ser deficitária ou não e o que é verdade quando falamos nesse assunto? Quando a gente fala da Previdência, a gente vai polarizar várias opiniões, né? Principalmente tem dois grandes argumentos que vão ser discutidos. Hoje em dia a gente já é deficitário, ou seja, está com saldo negativo, e aqui a gente tem dados que vão mostrar pra gente que não. Hoje em dia a gente vê que as nossas receitas, nos últimos anos a gente tem que em dados de 2011 a 2015, vê que as nossas receitas são maiores do que as nossas despesas e nós estamos acumulando saldos positivos ao longo desses anos. No entanto, alguns outros fatores mudam essa realidade. Um fator é a DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Isso está ligado à ideia de que nem todo tributo é gasto com aquilo que ele foi o motivo da sua arrecadação. O INSS é uma arrecadação, uma contribuição social que tem esse objetivo de pagar o benefício social para as pessoas. Agora, até 20% de toda a contribuição pode ser destinado para outras coisas. Isso tem sido feito no Brasil há muitos anos. A gente utiliza parte do valor dessa arrecadação para fazer obras, fazer mudanças, para realmente fazer outras coisas do orçamento. Agora, também tem um outro fator.
existe a questão da mudança da pirâmide etária, da idade das pessoas no Brasil. E isso também vai trazer para a gente um medo de que no futuro, quando a gente vai projetar essa mesma tabela para os próximos anos, para daqui 20, 30, 40 anos, esses dados comecem a ser negativos. Principalmente o saldo que hoje está positivo pode se transformar negativo. Principalmente porque a gente vê essas receitas são as contribuições de quem está trabalhando ativamente, quem está recolhendo hoje em dia. E essas despesas é para quem está aposentado. O que nós esperamos? À medida que a população nossa, a gente tem tido menos filhos, né? A gente pode observar isso. Antigamente as pessoas tinham muitos filhos, hoje em dia as famílias estão tendo menos filhos. E com isso a gente observa que vai ter cada vez menos pessoas trabalhando para que esse trabalho gere essas arrecadações, que são essas receitas aqui. Para manter a ponta, né? Que são os idosos e que estão vivendo cada vez mais pela qualidade de vida. O índice de desenvolvimento humano do brasileiro, ele cresceu bastante. Sim, à medida que aumenta a nossa qualidade de vida, a gente vai vivendo mais e isso afeta justamente essa linha das despesas. A gente vai receber o benefício por mais anos e mais pessoas vão chegar a idades que antigamente ninguém chegava, né? Então a gente vai ter aí uma expectativa de que no futuro vão diminuir as nossas receitas, porque tem menos pessoas trabalhando, e vão aumentar as nossas despesas, porque os brasileiros estão vivendo mais. Denise, agora é uma proposta, ainda há muito, né? Muita água vai rolar até que ela seja aprovada ou não, mas aprovada ou não, eu quero saber se é possível hoje um idoso depender somente do INSS. Olha, Renata, essa é uma questão bem difícil aqui no Brasil. Se a gente olhar para a nossa família, a gente pensa nos nossos antepassados, nossos avós, bisavós, nunca foi muito fácil para o brasileiro depender somente do INSS para ter qualidade de vida mesmo, né? O que a gente vê é o seguinte, muitas vezes a gente pensa que é mesmo importante fazer uma poupança, fazer um tipo de planejamento financeiro familiar focado em pensar em se proteger para o futuro. Antigamente era mais comum aquilo de pensar que um filho ia zelar por nós, né? Morar na casa de um filho. E hoje em dia, justamente com essa ideia de que agora estamos tendo menos filhos, até essa opção se torna mais difícil. Então fica mais importante ainda fazer um planejamento financeiro familiar para se preparar para a velhice. Bom, nós iremos fazer uma pausa bem rápida no nosso Viver Bem, que hoje fala sobre a terceira idade. Você de casa, não saia daí, que nós voltamos já. Viver Bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. Estamos de volta com o nosso Viver Bem. Hoje falando sobre a qualidade de vida do idoso, a qualidade de vida na terceira idade. E olha, estamos ficando mais velhos de acordo com os dados do censo do IBGE de 2016. A expectativa de vida dos brasileiros é de 75 anos para os homens e 78 anos para as mulheres. No início da década de 80, essa estimativa era de 62 anos. Logo, eu pergunto para a professora e economista Denise, se vivemos mais, temos que poupar mais? Como é que vai ser? Teremos que ter mais dinheiro quando chegarmos na terceira idade? Hoje, os meia-idade, já que o brasileiro está cada vez mais vivendo, prolongando a vida? Renata, isso é uma ótima preocupação. As pessoas perguntam muito isso, né? Bom, primeiro é importante desmistificar uma coisa. Em relação à aposentadoria concedida pelo INSS, uma vez concedido o benefício, ele não está condicionado à sua expectativa de vida, à sua longevidade. Então, se você vai viver aí 80, 90, 100 anos, você vai continuar recebendo o benefício. No entanto, uma coisa que realmente nos preocupa é que, apesar de você continuar recebendo o benefício, nem sempre as correções do valor desse benefício vão corresponder com as mudanças da nossa realidade. A gente vive uma economia que sofre muito com o problema da inflação e, às vezes, o aumento da inflação ao longo dos anos come o poder de compra dessa aposentadoria. E aí, aquela pessoa que começa com um benefício que é bastante substancial, ela consegue sobreviver, consegue viver bem com aquilo, a partir depois de uns anos, ela começa a sofrer o impacto, ver encolher esse valor desse benefício. E nessa situação a gente recomenda, é importante sim estar preparado para complementar essa aposentadoria.
E isso a gente faz com o planejamento financeiro familiar. É um consenso dos especialistas que o brasileiro, se ele quer ter mais conforto no futuro, que ele não dependa somente do INSS. Sim, a gente recomenda que a população precisa buscar produtos de investimentos financeiros que vão realmente assim, estar aliados ao seu estilo de vida, que vão ajudar a pessoa a chegar nessa idade com uma poupança para ajudar em momentos assim, necessários. E uma das coisas que a gente pode falar aí é a previdência privada. Agora, professora, falando na previdência privada, no planejamento financeiro, como é que a gente consegue hoje isso, pensando no futuro, se a maioria dos brasileiros hoje é pobre ou depende apenas de um salário mínimo, como é que ele vai conseguir se programar financeiramente para esse futuro? A gente entende que é bem árduo, né? A vida, quando a gente está assim, buscando sobreviver de salário a salário, é muito difícil falar em poupança. Agora é uma questão de como a gente encara o que é poupança também. Muitas vezes a gente encara que poupança é aquilo que a gente faz com o resto, com o que sobra. Eu tenho uma coisa para dizer: dinheiro não sobra. Você pode imaginar que um dia você vai ganhar mais, você vai ganhar 1.000, 5.000, 10 mil reais a mais. E a gente tem dentro da gente uma capacidade muito grande de gastar dinheiro. Então é muito fácil gastar esse dinheiro que vem a mais. Por isso, quando a gente fala em formação de poupança, isso não é exatamente a mesma coisa do que ganhar dinheiro. Ganhar é uma coisa, poupar é outra. É preciso a gente formar uma mentalidade voltada para a importância de poupar. Eu posso dar um exemplo no corre-corre da nossa vida. Vamos imaginar em tempo, quando você fala tempo corrido. Imagina que você está trabalhando muito, acordando cedo, trabalha o dia inteiro. Às vezes à noite está cuidando de casa, ou está estudando, está fazendo muitas coisas. Você pode estar sem tempo, tanto que for. Chega de noite, antes de dormir, tenho certeza que você vai tirar aquele minutinho para ir lá no banheiro escovar os dentes. Isso é porque você tem uma prioridade na sua vida. Escovar dentes é uma coisa importante para você. Com o dinheiro funciona do mesmo jeito. Se a gente não trazer poupança como uma prioridade, ela nunca vai acontecer. Agora, a partir do momento que você traz essa prioridade de poupar, você pode até começar com um valor menor. Começa com 30, 40, 50 reais. O importante é você persistir para perseverar. Porque quando a gente está falando principalmente de previdência, a gente não está falando de somas altas de valores por mês. O que a gente indica, nós como economistas, que eu posso indicar como economista é, mesmo que seja um valor pequeno, faça investimentos mensais e faça por muito tempo. 30 reais todo mês, por muito tempo, vai te fazer diferença. 50 reais, 100 reais. E aí a minha indicação é sempre aumentar essa capacidade de poupança, à medida principalmente que a renda vai aumentando, né? Olha, professora, hoje realmente é uma aula, porque a capacidade de gastar essa apresentadora tem, viu? Olha só, pesquisas apontam que enquanto gastos com educação e lazer são reduzidos em 16% e com transporte em 13%, os gastos médicos podem aumentar 24% nesta fase da vida. Existe um mito de que depois que a pessoa vai se aposentar, na terceira idade, os custos de vida vão ser mais baixos, né? E muitas vezes a gente pensa, principalmente porque os filhos já estão criados, a pessoa pensa, não, minha vida vai estar tranquila. Principalmente por causa da saúde, isso muitas vezes não é verdade, né? Nesse momento da vida é quando a gente tem os maiores gastos com médico, com medicamentos. É fácil perceber, inclusive, pelos planos de saúde, né, professora? Que ficam na faixa etária dos idosos, ele é mais caro do que o plano de saúde de uma criança. Com certeza. E os remédios não são cobertos, né, pelo plano de saúde. Muitas vezes os remédios também vão pesar muito. Quando a gente fala gastos médicos, também estão pensando nos remédios. Então, é um mito pensar assim, minha vida vai ficar mais barata depois que me aposentar. Não é assim que acontece, infelizmente. Denise, qual é a porcentagem recomendada para se poupar? E essa porcentagem, ela é fixa, ela é progressiva, ela pode retroagir? Como é que eu posso administrar tudo isso? A gente fala assim, a poupança, ela não tem muito um máximo, né? A gente pensa no mínimo. A gente vai indicar e as pessoas devem começar a poupança pelo menos 5% da sua renda. E eu tenho uma estratégia de como aumentar a porcentagem de poupança, que ela está muito ligada ao aumento da renda. Ao longo da vida, muitas vezes a gente tem promoções, a gente começa a ganhar um pouco mais. E esse é um excelente momento para você começar a aumentar a sua poupança. Por exemplo, vamos imaginar que você ganha aí R$1.000 e você está poupando 5% da sua renda, um total de R$50 por mês. E aí você começa a entrar ou trocar de emprego, consegue uma promoção no seu emprego e passa a ganhar de R$1.000 para R$1.200. A dica aqui é, se você quer aumentar a sua poupança, pega desses R$200 que foi adicionado à sua renda mensal e
poupa uma boa parcela disso, poupa 50, poupa 100 reais, acrescenta nos seus gastos do dia a dia somente uma parte do que aumentou a sua renda. Assim, à medida que você vai progredindo financeiramente em renda, você vai conseguir também aumentar a sua capacidade de poupança e vai fazer uma poupança progressiva e cada vez poupando mais. A gente vê bastante os brasileiros brincarem agora de que o filho vai ter que pagar a previdência privada ainda do bebê para que ele consiga se aposentar. No meio dessa brincadeira, qual é a hora certa de começar a poupar? Olha, a hora certa provavelmente era quando a gente nasceu. A gente tem uma brincadeira que fala assim, a hora certa de plantar uma árvore era 20 anos atrás, né? Que hoje a gente estava comendo os frutos. A hora certa de começar a poupar era o dia que a gente nasceu. A segunda melhor hora de poupar é hoje. É hoje, não tem idade mínima, sabe? As pessoas devem começar a fazer poupança assim que possível. Porque existe uma coisa muito a seu favor, que é o tempo. Quando você começa a fazer essa poupança cedo, o tempo vai te ajudar a construir essa poupança, tanto com os seus aportes, os seus investimentos mês a mês, mas também com os rendimentos, a juros investidos, dos valores poupados. Então, quanto mais cedo, melhor. Não existe idade mínima, não existe quem seja jovem demais para começar uma poupança. Preocupem-se com isso. Preocupem-se com isso. Outros dados interessantes de apresentarmos hoje é que, de acordo com o perfil de consumo dos aposentados pesquisados pela FGV, lazer e educação respondem por apenas 4% do consumo dos aposentados brasileiros. A maior fatia da renda vai para moradia e habitação, 63%, seguido de gastos com saúde, 15%. O que você tem a dizer sobre esses números? Renata, muitas vezes quando a gente vai falar dessa vida financeira, a gente só vai trazer para palavras uma coisa que, no fundo, todo mundo já conhece no coração. Isso aqui é a realidade do sonho da casa própria do brasileiro. Não é esse o maior sonho financeiro das pessoas? Vai aliviar bastante o orçamento. Vai aliviar o orçamento. Vale a pena perseguir esse sonho, persistir e buscar realmente a casa própria. Manter um aluguel nesta fase da vida deve ser bastante complicado, né? Lidando ali com a aposentadoria, com a própria saúde. Então, é recomendado você trabalhar enquanto jovem para alcançar esse sonho. Sim. E sobre investimentos de longo prazo, além da previdência privada, como fundos de pensão, ações ou investimento no Tesouro Direto? Quando a gente fala de vários tipos de investimentos, a gente sempre tem que pensar no que a gente chama de perfil do investidor. Existem perfis de investidores que são aqueles mais agressivos, que buscam rendimentos mais altos, mesmo que correndo mais riscos. Existem outras pessoas que vão ter um perfil mais conservador, que estão mais preocupadas em não perder a sua riqueza, vão querer que ela cresça, mesmo que devagarzinho. E a gente vai ter aí, no meio termo, um perfil meio moderado. Então, o importante, na hora de escolher qual produto de investimento financeiro utilizar, é conhecer o perfil do investimento, do cada investidor. As agências de investimentos, os bancos, as instituições financeiras, elas são obrigadas a fazer uma pesquisa para identificar o seu perfil de investidor. Isso é importante, gente, porque não adianta só ter 20% de lucro no ano. Se, por um acaso, durante esse ano, você foi lá, investiu na bolsa, colocou R$100, esses R$100 dobrou para depois cair para R$50, para depois transformar em 130, para depois cair para 120. E no meio desse caminho todo, isso te deixou tão ansioso, você quase teve um ataque do coração. Não é isso que é o mais importante. O importante também no investimento financeiro é o caminho, é como está sendo trilhado esse caminho do investimento financeiro. Então é importante que para cada pessoa exista um produto de investimento mais adequado. Quando a pessoa é mais jovem, às vezes mora com os pais, ela tende a ter um perfil mais agressivo. Ela quer ganhar muito, ela pode arriscar. Até porque se ela perder esse dinheiro eventualmente, ela não vai deixar de alimentar filhos ou cônjuge, o esposo. Normalmente está num estágio da vida mais simples, com menos dependentes. À medida que as pessoas envelhecem, passam a ter dependentes, elas passam a ter pessoas que precisam da sua renda, da sua poupança para sobreviver, normal é que a pessoa vá para um perfil de investimento mais conservador. O importante aí é tentar buscar alguma coisa que seja adequada para a sua ideia do que é razoável para o investimento financeiro. Muito bem, Denise Tontius, eu quero agradecer a sua participação hoje no nosso programa Viver Bem na Terceira Idade. É impossível não falarmos sobre economia já na juventude, aproveitar esse momento da vida para se planejar. O planejamento é a chave do sucesso. Com certeza, Renata. Eu que agradeço, é muito bom para mim estar aqui podendo falar isso para vocês e para você agradeço o convite. Tá certo. Olha, o nosso programa ainda não acabou. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Um bate-papo também com a Tânia Nicolau, ela que é assistente social. Ainda tem dança no nosso programa. Tudo isso a gente mostra já depois do intervalo.
Viver Bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. De volta com o Viver Bem na terceira idade. Agora nós conversamos com a Tânia Nicolau, ela que é assistente social da Casa do Ancião. Bem-vinda ao nosso programa, Tânia. Compartilhe conosco como é trabalhar na Casa do Ancião, qual é a rotina, conta pra gente. Bom dia, Renata. Primeiramente, é um prazer estar aqui no programa falando de um tema tão relevante que é viver bem na terceira idade. Trabalhar na Casa do Ancião é uma honra. Eu sempre digo que eu tive uma oportunidade única de poder trabalhar na Casa do Ancião. Já conheço a política do idoso há um tempinho, venho trabalhando nessa perspectiva, com algumas experiências. E essa oportunidade agora em 2015, que veio a calhar, que eu vim parar na casa, fui para a Casa do Ancião, então foi de suma importância para a minha carreira profissional. Inclusive, a gente está vendo aí algumas imagens da Casa do Ancião aqui em Porto Velho. Como é que é a rotina, basicamente, do idoso na Casa do Ancião, relacionada justamente a esse seu trabalho de assistente social? Nós garantimos direito, né? Quando o idoso adentra a Casa do Ancião, é porque o Estado o acolhe. Ele não tem família, está em alguma vulnerabilidade, ou quando é retirado via judicial, via Ministério Público, é encaminhado para a Casa do Ancião, onde o Estado o acolhe, e nós garantimos, enquanto assistente social, os seus direitos constituídos. E tentamos, da melhor forma possível, trazer uma qualidade de vida para esses nossos idosos que ali estão abrigados. Esse acolhimento, a maior parte dos idosos chega à Casa do Ancião como? Então, vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Ele está em situação de rua, ele está vivendo em um lugar insalubre, muitas vezes é a própria comunidade que chega com essa demanda para nós, outras vezes são os órgãos do município, as instituições que trabalham diretamente nas comunidades que traz essa demanda e encaminha para nós, ou via Ministério Público. Essas são as três formas de adentrar, de se abrigar na Casa do Ancião. Agora, você que trabalha diretamente com os idosos deve ter ouvido muitas histórias. A maioria das pessoas tem medo de envelhecer? Sim, eu ouço muitas histórias. Na verdade, eu não vejo nessa experiência, nessa vivência com o idoso, eu não vejo um medo de envelhecer. Eu vejo um medo de perder a autonomia. Porque quando você perde a sua autonomia, isso é terrível. E é isso que o idoso está indo ao encontro disso no momento que você está envelhecendo. Então, começa a ter essa preocupação porque você perde totalmente a sua autonomia. A perca da autonomia acontece primeiro dentro da família. Tânia, como que acontece a perca da autonomia dentro da família? Você envelheceu, simplesmente a sua família passa a não te olhar mais como um membro. Você não pode se posicionar, você já não pode falar tanto, as pessoas não param mais para ouvir a sua opinião. E aí você vai perdendo a sua autonomia e vai indo para o isolamento social. E quando não tem família, quando se perde os vínculos familiares, aí a situação complica ainda mais, porque a sociedade não está preparada ainda, infelizmente. A gente indo para essa perspectiva da Europa, né, país de primeiro mundo, a gente vê uma realidade completamente diferente sobre a perspectiva da política da pessoa idosa. O Brasil precisa ainda muito avançar nessa questão da política do idoso, porque a sociedade em si não está preparada ainda para acolher a pessoa idosa. As ruas não estão acessíveis, os ônibus não estão acessíveis, as instituições de saúde não estão acessíveis para poder prestar esse atendimento adequado ao idoso. Então, não é um medo, eu vejo mais essa perca da autonomia, porque é muito difícil você saber que vai envelhecer e não vai ter qualidade de vida. E qual é o papel da família nesta fase da vida, principalmente quando falamos na Casa do Ancião? É de suma importância. Então, além do planejamento financeiro, que nós tivemos uma aula maravilhosa com a professora Denise, a gente também tem que falar do planejamento familiar, os vínculos, preservar os vínculos familiares, porque são de suma importância para essa etapa da vida. Então, não tenha mágoa, não guarde mágoa do outro. Nós estamos muito sensíveis em relação às mágoas, e isso vai afetar lá na frente, quando você já estiver idoso, e você não ter um vínculo familiar. O seu filho não te reconhece como filho, não tem aquele vínculo afetivo, a família não consegue
trabalhar com conviver com esse idoso de forma harmoniosa. Então, isso é muito complicado. Então, a família precisa fazer esse planejamento, saber, nós começamos a envelhecer a partir do momento que nascemos. A partir do momento que nós nascemos, nós já começamos o processo de envelhecimento. E se nós tivermos um planejamento familiar, quem é que vai cuidar da mamãe quando ela envelhecer? O que é que nós vamos proporcionar para a mamãe, para ela envelhecer com qualidade ou com o papai? Entender o que é o processo de envelhecimento. Muitas vezes as pessoas não sabem, as famílias não sabem qual é o processo de envelhecimento. Quais são as doenças típicas da velhice, né? Alzheimer, diabetes, colesterol, hipertensão. E essa família fica muito... ela fica desesperada, essa é a palavra, e não saber lidar com esse idoso. Então, muitas vezes, Renata, eles chegam lá para nós, eu atendo em torno de 5 a 10 famílias por semana, solicitando o abrigamento do seu pai ou da sua mãe. E aí, conforme eu vou fazendo a entrevista social com essa família, eu vou identificando que o problema não é de abrigar o idoso, o problema são as relações afetivas, ele não sabe lidar com o idoso, ele não entende o que é o processo de envelhecimento e acaba supondo que a casa do ancião seja o melhor lugar para o pai ficar. Manter assim a atividade física, qualquer tipo de atividade, na verdade, ainda é a melhor maneira para evitar as doenças físicas e mentais na terceira idade. Por isso, acompanhamos o Ivan. Ele mostra aí como é viver nesta fase da vida aos 62 anos em plena forma. Olha só. Eu tenho disposição, acordo cedo todo dia, venho para cá, para a pista, ou em outros lugares, onde tiver, para treinar. Eu tenho um treinamento diário e isso leva a ter um condicionamento físico muito bom, né? Você desenvolve condicionamento, resistência para o corpo e praticamente eu não tenho nenhum problema de saúde, não tomo remédio, nada. Uma vez ou outra que eu tenho um resfriado ou uma gripe. Continuo trabalhando normalmente de 8 a 10 horas por dia e venho treinar na madrugada ou à noite. Tem a disciplina, tem o condicionamento, você tem que respeitar horários, a concentração, né? A atividade cardiovascular é grande. Isso ajuda também as funções cerebrais, né, a atividade intelectual. Então, tudo isso é convergente e é assim, ligado a simplesmente a uma atitude. Você não precisa ser triatleta para ser saudável. Você pode ser um caminhante, pode ser um corredor, pode andar de bicicleta. O que não pode é ficar parado e sentado. É a forma para você ter uma boa condição e uma qualidade de vida. Eu ainda pretendo participar de uma prova de ultramaratona, né? Vou continuar fazendo as provas de longa distância, mas não é só isso que vale. O que vale é você participar, enfrentar esse desafio, porque é uma superação que é só sua. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então não é a vida te levar, você que tem que levar a vida. Então você tem que ter o propósito, ter atitudes para que possa melhorar em qualquer coisa. Né? É simples, é só ter uma atitude. Ninguém tem o direito de se sentir velho, porque não é essa a condição da vida. A condição da vida é viver. O Ivan é uma prova viva de como é viver bem na terceira idade. Além da disposição, ele tem planos de longo prazo para o futuro. Uma boa fórmula, então, para a juventude, né? Agora, voltando à casa do ancião, Tânia, ainda falando de atividades, porque se relacionar também é uma atividade. Os idosos lá, eles conseguem se apaixonar, conseguem criar algum vínculo afetivo com o outro, um possível namoro?
Com certeza, nós estamos falando de convivência de pessoas com pessoas. Então, nós já tivemos alguns casos há anos atrás que houve, inclusive, casamento dentro da casa do ancião. Recentemente, em torno de uns 8 meses, um idoso pediu para sair da casa do ancião depois que se recuperou e casou-se com uma pessoa fora e está vivendo com essa pessoa até hoje. Então, tem sim como encontrar o amor na terceira idade. Olha, e a gente achou, inclusive, um casal, mas foi no centro de convivência do idoso. E tem um namoro bonito por aí, viu? Olha só. Eu fui para o CCI, né, que é o Centro de Convivência dos Idosos, devido a eu necessitar de fazer alguma atividade física para ver se melhorava. Eu estava numa depressão muito forte e aí eu tive um AVC, assim. Foi muito doloroso aquilo para mim, eu fiquei muito com medo e aí eu aceitei ir para lá, né? Quando eu fui para lá, as pessoas lá, os homens lá me chamavam para dançar, não sei dançar não. E isso aí foi muito tempo. Depois encontrei uma pessoa que insistiu e eu fui dançar, né? E aí quando ele fez o sinal para eu dançar com ele e eu aceitei. Quando foi para terminar a parte, eu fui assim bem para perto dele para, sabe, tocar nele para a gente dançar. E aí eu mexi assim no ombro dele, quando terminou a parte, ele soltou a pessoa que estava, eu mexi no ombro dele, ele olhou para mim, e aí começou a música e a gente começou a dançar. Outro dia eu viajei, passei 30 dias em Santarém. E aí poxa, esse homem não saiu da minha cabeça. Quando eu voltei, depois de 30 dias, fiquei muito triste porque eu não vi mais ele lá. Aí enxerguei ele sentado numa cadeira lá, perto de uma mesa, e eu chamei ela, eu disse, não quero não. Aí quando eu vi assim, aquilo me deu aquele choque, eu fui lá com ela. Eu disse, espera aí, Conceição, que eu quero falar contigo. Ela disse o que é. Aí eu mostrei para ela, disse, olha, minha paixão é aquilo ali, sabe? Quando ele me viu, ele também levou um susto. E me segurou e a gente dançou o resto da festa. E quando eu vi o João, assim, que me tocou, parece que aquilo, tudo que eu tinha, me segurei nele, porque eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem dialogar, né? É muito triste. E essa parte, aí eu devo muito ao CCI, especialmente a esse grupo que o Valterley fundou, porque isso me incentivou muito, me deu assim, muita força para conseguir me desinibir e ficar com ele, porque se eu tivesse aqui lá na casa dele, a gente não conseguia. A carência e aquela falta de diálogo, de sombra que eu precisava, eu encontrei nele. Quando foi à noite, eu digo, não, eu vou lá. Eu liguei para ele e disse, vamos para casa. Aí eu fui lá na casa dele. Só que quando eu cheguei lá, a conversa foi outra, né? Pedi desculpa e tal, mas na hora de vir eu pedi para ela deixar ele vir comigo. Aí não sei de onde eu arrumei coragem, até agora eu não sei. Eu sei que eu disse que ela disse, pai, vai levar a Dona Conceição. Aí eu falei para ela, não, sabe? Eu quero que ele vá dormir comigo, tu deixa ele dormir comigo. E que história bonita, que exemplo de como é bom viver na terceira idade, como é possível ter qualidade de vida também nesta faixa etária. Intervalo comercial, daqui a pouquinho o nosso programa está de volta, ainda falando sobre como é viver na terceira idade, como é ter qualidade de vida, que tipo de atividades são possíveis serem realizadas nesta faixa etária. Não saia daí que nós voltamos já. Viver bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. A gente continua o nosso bate-papo de hoje. Eu converso com a Tânia Nicolau, ela que é assistente social da Casa do Ancião aqui em Porto Velho. Tânia,
a gente falava sobre os relacionamentos, né? A capacidade do idoso de realizar as atividades cotidianas, ela é fundamental para que ele tenha uma qualidade de vida? Com certeza, Renata. Não é porque chegou na terceira idade que a vida acaba. A vida continua, dá para se fazer muita coisa, fazer atividade física é muito recomendado para que o idoso continue ativo, namorar, casar. E vocês estimulam tudo isso lá na casa? Com certeza, com certeza. Agora, um ponto também que é importante de falar é sobre a solidão, porque é um aspecto muito presente na vida das pessoas que chegam nessa idade, né? E qual é o medo? Você acha que é o grande medo das pessoas ao envelhecer? É o medo de ficar sozinho? Na verdade, não é o medo de ficar sozinha, é o medo de perder a sua autonomia. É isso que a gente vem observando. Eu estou fazendo um doutorado que fala sobre o processo de envelhecimento e eu tenho detectado que o medo da perda dessa autonomia, perder sua casa, ter que morar com o filho, não poder andar mais sozinho na rua, não poder fazer as suas atividades como... comentado sobre a situação da nossa realidade hoje. Isso, essa é a maior preocupação hoje em dia. É importante lembrar que quem entra na terceira idade possui necessidades fundamentalmente iguais a de outros grupos etários, tais como segurança física, financeira e emocional. Sanadas essas necessidades, o resto fica mais fácil. Com certeza, se você tem uma moradia digna, se que você tem saúde adequada, tudo fica mais fácil. E as políticas públicas incentivar mais essa questão do lazer, essa atividade física. Como pode ser incentivado isso? Fazer academias no bairro, levar hidroginástica para as comunidades, para que o idoso tenha um acesso mais fácil a esse tipo de lazer, que hoje está ainda precisando adequar, mas eu tenho esperança que o Brasil consiga chegar lá sim. Eu agradeço a sua participação, Tânia, por ter contribuído com o nosso debate de hoje sobre viver bem na terceira idade. E quero continuar com o pessoal de casa para falar que manter-se ocupado e ter amigos também é uma das maneiras de ter qualidade de vida na terceira idade. A gente convidou aqui um grupo de dançarinos lá do Centro de Convivência do Idoso. Eu convido aqui, então, o Walterley Bernardo, ele que é coreógrafo do grupo de carimbó do CCI, do Centro de Convivência do Idoso, aqui em Porto Velho. Então, conta pra gente, Walterley, como que é lidar com essas mulheres e com esses homens, um grupo de dança na terceira idade? Bom dia. Bom dia, agradecemos aí pelo convite. Eu comecei lá no passado, quando eu tinha 17 anos, em Manaus, trabalhando já com danças folclóricas, né? E então, o prefeito me convidou para ir para Humaitá, trabalhar com danças de novo. E nós viemos para Porto Velho, morar em Porto Velho e conheci essas meninas maravilhosas do Centro de Convivência do Idoso, e a qual nós estamos desde 2013 juntos. Elas representam o município de Porto Velho, em Vilhena. E legal. O organizador lá do grupo de Vilhena até falou que, olha, que isso sirva de exemplo, Porto Velho sirva de exemplo para outros municípios, porque essas meninas dançam demais. Quantos integrantes hoje no grupo de carimbó? Hoje no grupo tem 30 integrantes, 30. Eu queria, inclusive, que você passasse o microfone aqui para a gente conversar com uma das dançarinas do grupo de carimbó. Qual é o nome da senhora? Ormizete. A senhora tem quantos anos? 71. 71 anos. E há quanto tempo está frequentando o Centro de Convivência do Idoso? Desde 2013. Por que a senhora resolveu dançar carimbó? É uma coisa que eu gosto, é uma atividade muito bacana. Eu gosto demais mesmo. E me sinto bem junto com minhas colegas. Bem mesmo. Olha, é uma pergunta indiscreta, né? Mas eu perguntei aqui qual era a mais velha hoje do grupo. Qual é a mais velha do grupo hoje? A colega. Vamos passar para a colega, então. Eu quero que ela me conte um pouquinho da história. Quantos anos a senhora tem? 77. 77 anos. Qual é o nome da senhora? Raimunda Nívia. E está com essa disposição toda de dançar, dona Raimunda? Sabe por quê? Porque dançar é muito bom. Você dança, você fica alegre, você fica maneira, você fica sadia, você fica tudo. Como é que você chegou no CCI? CCI eu cheguei para o intermédio da casa do vovô e da vovó. De lá eu já vim para o CCI. Cheguei no CCI, encontrei essa bela pessoa que gosta de trabalhar com dança. Aí pronto, nós se encontramos, aí deu certinho, né? Ele gosta, eu também. Ele formou esses grupos. Não é só o grupo de carimbó que ele formou. Ele a senhora está procurando um namorado lá no grupo de convivência do idoso, não, assim como a história ali também? Ou a senhora também já é casada? Tenho. Não sou casada. Já tem namorado? Já tem namorado. Tá difícil só para ser apresentadora aqui? Eu não posso namorar, né? Não posso casar. Então fica só ficando mesmo, né? A modernidade da terceira idade. Né? Pois é. Então, ele formou o carimbó
uma dança que a gente atrai muita gente, né? O pessoal admira muito pela idade, pela nossa roupa, pela administração que ele tem. Aí ele botou de valsa também, aí nós dança a valsa também. Aí vamos chamar um pouquinho, bolero, dança bolero também. E assim a gente vai dançando. Agora, eu já assisti várias apresentações, né, do grupo de carimbó aqui nos eventos festivos da cidade. Eu sempre percebo que os homens, eles são minoria, né? É. Como é que fica para dançar com esse tanto de mulher? É porque a dança é como eu lhe falei, a dança é um remédio, a dança é a saúde, a dança é a alegria, a dança é a esperança, a dança é tudo na nossa vida. Não tem briga não para dançar porque os homens são minoria? Uns com os outros, umas com as outras. Ou sozinha. Não brigam para dançar ali com o companheiro? Não tem com quem dançar. Não leva não, deixa em casa. Por isso que é bom ficante, porque ele fica em casa. A senhora me empresta aqui para passar ali? Eu empresto. Para passar para a colega aqui? Bom dia, eu sou Maria Augusta da Silva, tenho 63 anos. Me sinto feliz no carimbó. Eu brinco, eu danço a valsa, danço bolero, danço tudo. Onde eu me sinto, a minha saúde é no carimbó. Eu brinco com minhas colegas, agora estou arrumando um namorado, vou namorar. Estão todas namoradeiras. E é só como é bom, a gente chegou nessa idade, como é bom o amor. É o amor, faz a felicidade da gente, a gente fica mais nova um pouco, entendeu? A senhora tinha a vida tão ativa assim, quando era mais jovem? Dançava, aproveitava tanto quanto está aproveitando agora? Agora eu aproveito mais do que quando eu era mais nova, porque naquele tempo a gente não tinha a liberdade que temos hoje em dia, entendeu? A gente tem liberdade para andar para onde quer, ainda mais que esse rapaz lindo, maravilhoso, anda mais gente para todo canto, né? A gente tem toda a liberdade que Deus dá pra gente, entendeu? Eu me sinto feliz, uma mulher muito feliz, graças a Deus. Passa o microfone para a colega agora, como é o seu nome? Meu nome é Raimunda Rendeira da Silva. Meu nome é um pouco meio desconhecido, mas... Raimunda, em que momento da vida você pensou, quero frequentar o Centro de Convivência do Idoso? É um problema de saúde que eu tive, bem complicado, mas através desse problema de saúde que eu tive é que eu cheguei até o Centro de Convivência. E eu não quero lugar melhor do que o que eu estou vivendo agora e nem lugar melhor para estar onde eu estou agora. Muito bem, mas vocês não vieram aqui para conversa, tá? Eu quero ver todas dançando e o espaço aqui do Viver Bem é de vocês para mostrar a dança, mostrar